nos assistindo aqui no Sem Rodeios. Olha, quando a gente olha para um sistema que comete irregularidades, crimes, e o sistema ele é composto pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, eu acho que fica muito, muito claro que a questão jurídica, ela é um mero pano de fundo. Na verdade, ela é um pretexto de fundamentação que é utilizado pelos burocratas que se tornaram, mais do que juízes, mais do que ministros guardiões da Constituição, se tornaram ativistas políticos, perseguidores totalitários. A manutenção da inelegibilidade do Bolsonaro hoje, e eu falo isso e repito, não importa quem esteja no TSE. Importaria se fosse outra pessoa que não Cássio Nunes. Se fosse outra pessoa, né, que não seja o André Mendonça. Eles se tornaram uma espécie de... Eu posso chamá-los de corte do Gilmar Mendes? De quem é a Suprema Corte, afinal de contas? Ah, Marco, mas tem 3 ministros da Suprema Corte, 4 advogados, então tem menos ministro do que advogado. Vocês já viram a relação espúria que é lá no TSE? Você tem 4 advogados. Que advogado, que jurista denunciou o CIED? Que não seja um jurista ou um professor de direito com viés conservador, que nem tem o André Marsiglia, que nem você tem toda hora, né, o próprio Ives Gandra da Silva Martins apontando os abusos, apontando como é abjeta a postura dos ministros e do TSE. E a grande questão que fica é essa, né? É uma democracia sem povo. Como que a gente pode falar em democracia se você tem criminosos na cúpula do judiciário? E pior, a gente conseguiu inovar. Conseguiu inovar em tirania 2.0 desse século XXI, que é uma tirania iniciada pelo Poder Judiciário com a complacência, cumplicidade, apoio estrutural, apoio logístico, apoio comunicacional de oligopólios, monopólios da comunicação. A gente está exportando esse vírus macabro para o resto do mundo. Então, no final das contas, por mais que as pesquisas saiam, por mais que a gente veja a mobilização popular em prol do Bolsonaro, ele vai continuar. E isso não vai ajudar em nada quando você tem um sistema corrupto que sabe disso, já sabia disso quando da sua declaração de inelegibilidade. Já sabia disso antes. Na verdade, pessoal, é o seguinte, o sistema ele está lutando contra o povo. O sistema, ele sabe disso desde que as redes sociais elegeram o Bolsonaro, que de campanha gastou 4 milhões de reais para a presidência da República. Tem vereador nos rincões do país que gasta mais. Depois, vocês sabem muito bem por que ele gasta mais. Ele não vê nem isso com verba de parlamento, com verba da Câmara dos Vereadores, com verba de deputado estadual, mas eles gastam mais porque eles querem fazer parte, eles querem compor o sistema. Então, quando eles viram que o Bolsonaro se elegeu com o apoio e a mobilização popular, opa, esse cara é um alvo. Tanto que lá atrás, vocês vão pegar discurso, tem o Celso de Mello insinuando que o Bolsonaro é fascista, é nazista. Insinuando a mesma porcaria nojenta e asquerosa que a tese para professorado, aí, a tese de docência para entrar na USP do Alexandre de Moraes. Então são pessoas que querem se preservar porque eles são a representação personalíssima de um sistema que odeia o povo e que odeia o potencial das redes sociais,
que, mesmo censurando as próprias redes por conta própria, mesmo ela censurando a direita, o conservadorismo no Brasil, nos Estados Unidos, é impossível ter controle total e absoluto, a não ser que você comece a censurar, a não ser que você puxe o tapete do cara, como eles fizeram. Vamos puxar o tapete. Se reuniu com quem? Com o embaixador. Não. Só ministro do Supremo pode se reunir com o embaixador. Presidente da República, não. E quem falar alguma coisa em sentido contrário a isso, cai no CIED. É inimigo da democracia deles. É a democracia deles, né? Democracia trans. Tirania hard. Nível hard. Tirania pesada. Tá cheio de ditador no mundo que não tem a cara de pau de fazer isso que o Supremo tá fazendo hoje no Brasil. E tem gente ainda que fala, não, vivemos numa democracia, o Supremo comete abusos. É aquela opinião meio estadão, meio burra, meio pueril e burra, de achar que, né, o ditador vai se autoproclamar ditador. Saiu o editorial do Globo falando que o Supremo defende a liberdade de imprensa contra essa judicialização ostensiva, essa perseguição ostensiva judicial a jornalistas. Eles promovem isso, né? E é sempre importante lembrar a todos da audiência, porque tem outro lado pueril e ingênuo disso. Você não precisa enforcar e esquartejar todos os conservadores. Você só precisa esquartejar e deixar acuado o líder maior deles. É o Bolsonaro. Ai, mas eu não gosto do Bolsonaro. Eu tenho várias restrições ao Bolsonaro. Mas, amigo, aqui eu estou fazendo análise com você. Isso não é torcida. Isso é análise. Se fosse outra pessoa, falaria a mesma coisa de outra pessoa. O que está acontecendo é, basta enforcar sempre meia dúzia, ali, aqui, pronto. Quantas pessoas que vocês conhecem que falam, melhor não postar sobre isso, melhor a gente ficar quieto, melhor não falar. Pô, Marco, vocês têm coragem de falar sobre isso, hein? Não tinha que ter coragem para falar sobre isso. Criticar o Supremo? Pedir a reforma do Supremo, pedir impedimento de ministro que comete golpe, que cometeu golpe, à luz do dia, dando risada. Na esteira de tudo isso, o Alexandre de Moraes ainda falava, precisamos prender e multar muita gente ainda. Cara, tem uma compilação, dá para fazer um tratado de demência, de estupidez e tirania. O que está acontecendo hoje no Brasil. Não se enganem, meus amigos. É aquela velha história. Você acha que só estão indo atrás do Bolsonaro. A hora que você, petista de carteirinha, psolista de alma e de espírito, a hora que você der uma tisnadinha contra o sistema vai te engolir gostoso. E você não vai ter ninguém para pedir socorro. Interessante, porque eu aqui posso reiterar o que eu venho dizendo há 2 anos, que principalmente em relação à desinformação, fake news, discursos de ódio, a justiça como um todo e a justiça eleitoral especialmente não pode adotar a política do avestruz, de esconder a cabeça embaixo da terra. Em tese, ministra Carmen, que um entendido no assunto me abordou há algum tempo, ouviu dizer isso e falou que é mentira que o avestruz coloca a cabeça embaixo da terra, que inventaram isso, que não existe. Mas, como todo mundo acha que é verdade, é uma fake news do bem, para fazer a analogia. Porque aqui, com todo respeito às posições em contrário, aqui não só as pessoas envolvidas, como o iter procedimental,
é exatamente igual ao que o famoso Gabinete do Ódio faz há 6 anos. Se aproveita de um laranja e, a partir da notícia de um laranja, passa a divulgar como se o fato fosse verdadeiro, para tirar conclusões, no caso aqui, conclusões desairosas, que afetariam a candidatura de um dos candidatos a presidente, uma vez que o discurso religioso, a questão religiosa e a pauta de costumes ligadas à religião foi um dos principais temas da campanha presidencial de 2022. E vejam o porquê exatamente esse item é absolutamente idêntico. O satanista referido aqui, antes desta postagem única, ele já tinha várias postagens, inclusive uma entrevista no canal Supersônico Cast, no YouTube, declarando claramente a sua antipatia à candidatura do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa entrevista que ele deu nesse canal Supersônico Cast, que eu nunca ouvi falar, chegou inclusive a comparar as condutas do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva com as condutas nazistas. Isso foi salientado no parecer da Procuradoria-Geral da República, que pugnou pela procedência total da representação. Então, veja, alguém, um satanista, como bem ressaltou a ministra Isabel Galotti, num país cristão como o nosso, eminentemente cristão, entre católicos e evangélicos, nós temos mais de 75% da população brasileira. Um satanista dá uma entrevista, compara um dos candidatos, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ao nazismo. De repente, ele, não podemos dizer que ele viu Deus, porque ele não viu uma luz, porque ele é satanista, então ele viu o demônio, e mudou de ideia. Ao mudar de ideia, ele posta, no meio da campanha, um apoio a quem ele comparou ao nazismo. E por incrível que pareça, todos os representados, apoiadores do outro candidato, que nunca tinham compartilhado uma notícia dele, de repente ganham um interesse gigantesco a compartilhar essa notícia. É uma série de coincidências satânicas que levam à conclusão de que, óbvio que isso é uma armação, óbvio. 2/3 dos representados são investigados nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, exatamente por fazerem isso. Um deles, Leandro Ruschel, é especialista em tentar lavar fake news. A fake news é produzida e ele só repassa com esse comentário: hoje as tias do Zap estão, olha, hoje os avós do Zap estão. E outros vão mais além, porque são mais ácidos, deixando claramente patente qual a intenção, dizendo que agora é a luta do bem contra o mal, de Deus contra o demônio. Ou seja, não há como achar que pessoas que nunca tinham compartilhado um vídeo, uma postagem desse referido satanista, de repente postaram e divulgaram na campanha comparando o bem contra o mal. Não há como acreditar que alguém que nunca havia apoiado um candidato, comparando-o ao nazismo, de repente passou a morrer de amores pelo candidato, dando o material necessário para os apoiadores do outro candidato, inclusive vários eram candidatos a deputado, postarem.
Então, com todas as vênias ao eminente ministro relator e a divergência e aqueles que acompanharam o eminente ministro relator, ministro Isabel, ministro Cássio Nunes Marques, eu acompanho a divergência tanto no sentido da condenação de todos, quanto no sentido dos valores das multas aplicadas. E proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa em relação a todos os representados, determinando que se abstenham de promover novas manifestações sobre os fatos tratados na presente representação e fixando individualmente a multa da seguinte forma: em relação aos representados Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Flávio Nantes Bolsonaro, Gustavo Gayer Machado de Araújo, Cleiton Gontijo de Azevedo, Bernardo Pires Custer e Roger Rocha Moreira, aplicando a sanção pecuniária, cada um deles, no valor de R$30 mil. Em relação aos representados Vitor Stavalli, Bárbara Zambaldi de Stefani e Leandro Panazzolo Ruchel, aplicando-se a sanção pecuniária no valor de R$5 mil, nos termos do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, vencidos o relator, a ministra Isabel Galotti e o ministro Cássio Nunes Marques. Que Alexandre de Moraes vai deixar o Bolsonaro atropelar o Lula, porque vai ser assim, pelo que está mostrando a pesquisa, né? Boa tarde, Serrão. Exatamente. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. O que é mais forte? A vontade de quem supostamente comanda o sistema de poder no Brasil ou a vontade popular? É essa resposta que a gente vai ter que esperar para acontecer daqui a uns 2 anos. Ou um pouco antes. Por quê? Por enquanto, todo o sistema de poder joga contra Jair Bolsonaro. Ele já tem 2 condenações eleitorais que o tornam inelegíveis e tem lá uma multa de R$425 mil para pagar. Onde é que o cara vai arrumar esse dinheiro, hein? Isso aqui é impressionante, né? Dinheiro não nasce em árvore, né? Então, são questões assim assustadoras. Isso, para quem está na opinião pública, gostando ou não gostando do Bolsonaro, fica clara uma perseguição. O sistema perseguindo Bolsonaro. E aí vem o efeito colateral da perseguição. O brasileiro não gosta desse tipo de postura. O brasileiro, o cara perseguido aqui, ele acaba ganhando adesão. É o que a gente está vendo. Então, o Bolsonaro soma o fato dele ter um discurso que ainda consegue juntar muita gente com o fato objetivo de que ele está sofrendo uma perseguição e isso as pessoas acabam aderindo naturalmente a ele em função do fato persecutório. Então, isso pega mal. Então, a estratégia do sistema de poder, eu já cansei de dizer, é completamente equivocada. O ministro Alexandre de Moraes, ele agora reafirmou o poder dele e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas os advogados de Bolsonaro pediram ao Tribunal Superior Eleitoral para que o caso dele fosse avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. Ok. Aí o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Disse simplesmente que o Supremo Tribunal Federal não vai avaliar o caso. Mas, espera aí, Houston, we have a problem. O ministro Alexandre de Moraes pode falar pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí vem a grande confusão, né? O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas um não é a mesma coisa que o outro. E aí, a gente está vendo agora um dilema que vai ter que ser resolvido. Quem é mais forte? O que vale no fim das contas? O Supremo ou o Superior? Esse embate não era para estar acontecendo no Brasil. O que tem que valer no Brasil não é nem o Supremo, nem o Superior. Aqui tem que valer a legalidade com legitimidade. O Estado de Direito pleno é que tem que valer. Então, esse tipo de conflito institucional desnecessário que está sendo jogado pelo sistema de poder que quer se livrar de Jair Bolsonaro a todo custo, ele gera um problema não para o Bolsonaro, não para o bolsonarista, ele gera um problema para o Brasil. Quer ter coisa pior do que nós estamos vendo hoje, nessa mais grave crise institucional da nossa história, em que você tem um Supremo Tribunal Federal que está tendo problemas de respeito perante a população? Você, sinceramente, fala, eu digo sinceramente, eu não gostaria de ter um Supremo Tribunal Federal sofrendo o desgaste que ele sofre hoje.
Isso é ruim, é uma instituição importantíssima, é o guardião da Constituição. Mas se o guardião da Constituição não está sabendo utilizar bem a autoridade, aí o bicho pega. Porque, já cansei de dizer aqui, vou repetir sempre, a autoridade pode duas coisas, menos duas coisas que ela não pode. Ela pode tudo menos duas coisas. Primeira coisa que ela não pode abusar da autoridade. E segundo, a autoridade não pode se desmoralizar. Porque quando ela se desmoraliza, ela derruba a confiança das pessoas na instituição. E é isso que a gente está vendo acontecer. Então o caso Jair Bolsonaro é muito complicado. Bolsonaro cresce em popularidade. Bolsonaro é alguém que hoje tem pressão política suficiente para, na hora certa, fazer uma pressão junto ao Congresso Nacional para conseguir uma anistia contra as condenações dele. E aí, o que vai fazer? O Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal vão reagir contra a vontade popular, contra a vontade dos representantes do povo? Qual seria a consequência de uma crise desse tipo entre os poderes? Então é isso que a gente tem que avaliar. Então, Bolsonaro está no papel dele agora. Está rodando o país, está fazendo campanhas cívicas, está articulando aí para eleger vereadores. Ele hoje é o cara com grande popularidade, é o inelegível com a maior capacidade de eleger alguém. Então, isso está gerando revolta no sistema de poder. Isso, com certeza, causa uma certa inveja a Luiz Inácio Lula da Silva, que está sendo um presidente impopular, aquele que está sendo obrigado a terceirizar a tirania para o outro poder, já que nem isso ele tem capacidade de ser o tirano de plantão, então ele terceiriza para os outros e tira a casquinha da tirania. E aí, Bolsonaro é quem vem crescendo. E agora pesquisas começam a apontar que Bolsonaro é o favorito para uma eventual sucessão presidencial, faltando muito tempo ainda para essa sucessão acontecer. Então, esse é um desastre político institucional para o governo e para algumas instituições que insistem em tentar acabar com Bolsonaro. Esse não é o caminho. Vou repetir pela última vez, ou se precisar, pela 13ª vez. Poder judiciário não tem legitimidade para fazer política. Quando ele se mete na seara que não é dele, a crise sobra para a nação. E a nação brasileira não merece isso. Saiu agora. Eduardo Bolsonaro solta o verbo contra Lula. Gasta como numa pandemia. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, criticou neste domingo o déficit nominal de 998,6 bilhões no acumulado de 12 meses, até março do governo federal. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva gasta como se estivesse numa pandemia. O patamar de resultado nominal mais baixo durante a pandemia de Covid no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi em janeiro de 2021, quando atingiu 1,16 trilhão. Se sem pandemia Lula gasta como se estivéssemos numa pandemia, o que aconteceria se tivéssemos um desgoverno Lula mais pandemia, declarou em seu perfil no antigo Twitter. Outra notícia na tela. Ricardo Nunes confirma que vai aderir às escolas cívico-militares na rede municipal de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes confirmou que a rede municipal de ensino de São Paulo vai aderir ao programa Escola Cívico-Militar. O projeto, que autoriza a militarização de colégios estaduais e municipais, foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo na última terça-feira, em uma sessão conturbada. Em entrevista ao Metrópolis neste domingo, Nunes afirmou que ainda não sabe quantas escolas serão militarizadas na cidade. No estado, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, já declarou que pretende implementar a mudança em até 100 colégios. O prefeito paulistano é aliado de Tarcísio, que abraçou a pauta das escolas cívico-militares para agradar a base bolsonarista na Lesp, após o fim do programa federal implementado por Jair Bolsonaro, encerrado pela gestão Lula. Em dezembro de 2023, Tarcísio chegou a ir até Brasília para defender o projeto e afirmou que o modelo permite a criação de futuros Bolsonaros. A lei paulista que cria o programa deve ser sancionada pelo governo nesta segunda-feira, em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.